Olá, meus irmãos, eu quero estar gravando esse vídeo para que a gente possa trazer à luz da Bíblia a respeito do paganismo, a respeito da idolatria, a respeito de que, como o nosso adversário, o diabo, sempre está procurando nos enganar para puxar para ele a nossa adoração, a reverência a ele. E muitas vezes isso acontece pela nossa inocência. Na mitologia romana, Jano é o deus do tempo, dos começos e fins, transições, mudanças, guerra e paz. Jano é muitas vezes representado como uma figura masculina de duas faces. Geralmente, uma de suas faces aparenta ser mais velha, com barba, e a outra ainda jovem, representando passado e futuro, e estão constantemente olhando em direções opostas. Com um rosto voltado para frente e outro para trás, Jano olha para o futuro ao mesmo tempo que vê o passado. Ela representa o ponto limite no qual o ano velho se torna novo, e por esse motivo o primeiro mês do ano teve inspiração em seu nome. O mês de janeiro se chama assim em homenagem a Jano. E que também é a partir desse Deus que foi criado o mês e a virada de ano. Que, portanto, obviamente, qualquer movimento que se faça, qualquer ritual que se faça, qualquer reverência que se faça, qualquer festa que se faça, por causa disto, nessa época, por causa disso, ele pode requerer como uma adoração a ele, e isso paralisa a igreja. Então eu quero estar falando sobre três comportamentos que é tido como adoração. Isso pela Bíblia Sagrada em adoração a Deus. Então, o nosso adversário, ele usa os mesmos princípios para produzir um testemunho de adoração a ele. Então, quero lembrar também a cada um dos meus amados irmãos a história de Israel. Sempre que Israel era idólatra ou cultuava outros deuses, fazia culto a outros deuses, né? Israel ficava pobre porque Deus se afastava, Israel adoecia, o caos tomava conta, e Deus tinha isso como uma traição, uma infidelidade, usando a mesma analogia de um marido com a esposa. Então, o marido foi traído, a esposa traiu o marido. A esposa era Israel e hoje é a igreja. Então, sempre que surgia um homem, um rei que era temente a Deus, ele quebrava os altares e aí promovia a reconciliação com Deus e as coisas voltavam à normalidade, segundo a vontade de Deus, que é abençoar o seu povo. Israel sempre estaria por cima e não por baixo, Israel seria cabeça e não cauda, e se tudo se normalizava dentro do plano de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber concernente a essa questão é que existem três tipos de adoração. Isso a Deus e também ao outro lado. Primeira maneira de adoração são as festas. Todas as festas de Deus, dentro do calendário do povo de Deus, era criada aquela festa a partir de grandes eventos em relação ao que Deus fazia para com o povo. Então se criava aquela data específica aonde se fazia uma festa, e obviamente ao se fazer festa, por causa dessa data, era uma adoração a Deus, e ali o povo lembrava, né, daquele grande feito, a razão daquela festa, e Deus disse para que fosse passando, os pais passassem para os filhos. Então, obviamente, ao estar fazendo aquela festa naquela data, tinha como propósito de passar para os filhos lembrar dos grandes feitos do Senhor. Por exemplo, a festa da Páscoa, né, que hoje é chamada Semana Santa. Então, Deus quis ou mandou, ordenou que fizesse para transmitir para os filhos, e obviamente naquela data
ao fazer para Deus, estava lembrando e aquele mesmo espírito, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo sentimento de gratidão e ativando a grandiosidade de Deus para que a fé do povo fosse se mantendo. Então, o nosso adversário, ele usa os mesmos princípios. Então, no tocante a esse mês de janeiro e a festa de comemoração de final do ano, veja, o nome por si só já é uma oferta, já é uma alusão, já é inspirado para esse Deus chamado Janus, por isso janeiro, que você vai encontrar várias e várias pesquisas, várias e várias pessoas falando a mesma coisa. Então, o mês por si só. Então, você sabe que já foi trocado a data, segundo o calendário de Deus, o começo do ano não é mês de janeiro. Agora, tem mais duas questões muito importantes que nós devemos entender. O primeiro requisito, o primeiro critério que caracteriza uma adoração, tanto a Deus como o diabo, é as festas. E agora, o dinheiro investido, porque o dinheiro é o símbolo de aliança, de acordo. Você vê, todas as vezes que Deus ia fazer alguma coisa grande, algum evento, Deus mandava que o povo trouxesse os seus pertences, no caso, ovelhas, quem podia ovelha, quem era mais rico, bois, e quem era mais, que tinha menos condições, era pombas, né? No caso, rolinhas, pássaro. Então, por quê? Porque era o bem, a forma, as pessoas, a riqueza daquela época era isso. Mas tudo isso hoje foi transferido, foi transformado em dinheiro. Então, o dinheiro é uma forma de eu reverenciar ao meu Deus. É uma forma, é um acordo. Então, porque pela importância do dinheiro. Então, você pegar aquilo que é de maior valor para você e dar para Deus, isso produz o testemunho diante dos anjos de Deus como dos anjos do inimigo, a sua reverência a Deus, o seu amor a Deus, o seu respeito para com Deus. Pois é, o inimigo quer também, usa o mesmo princípio, porque ele conhece a justiça de Deus. Então, a data festiva, né? Então você investe dinheiro para fazer uma festa que foi idealizada com o propósito de reverenciar um deus pagão, que no caso esse tal de Janus, né? Então você gasta o teu dinheiro e a outra maneira que é caracterizado a adoração é a nossa expressão física, é o dançar. Paulo disse que nós deveríamos apresentarmos a Deus com nossos corpos, uma adoração suave a Deus. Então, isso é expressar a nossa alegria com dança, com uma expressão que demonstra o respeito. Então veja se não é algo semelhante que se faz, não só por essa festa pagã, mas estamos falando dessa, gastamos o nosso dinheiro e ali demonstramos expressão de alegria. Então toda essa adoração não vai para Deus, porque aquela data já está consagrada. E o outro ponto é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e semelhante mesmo, o teu semelhante, o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Você faz um esforço infinitamente menor, muitas vezes até impaciente com um período de um culto de 1h30, como é a tradição na maioria das igrejas, né? Começa 7h30 até as 9h. Geralmente muitas pessoas faltam, mas quando se trata da virada do ano, que é meia-noite, veja só, meia-noite, que exige um esforço infinitamente maior, as pessoas vão, gastam o seu dinheiro e demonstra a sua expressão de alegria, e tudo isso não vai para Deus. E é o que dá suporte às entidades espirituais da maldade. O que nos define como igreja é o Espírito Santo. Paulo, ele foi muito claro em 1 Coríntios capítulo 10. Ele disse, não pode participar, nós não podemos participar da mesa do Senhor, que é a adoração ao Senhor, e da mesa dos demônios. E Paulo diz, os demônios, ou seja, os ídolos, que no caso aqui
uma imagem de gesso, ou mesmo caso o mês, ele por si só não vale nada. Porém, quem está por trás é o diabo, que recebe a adoração, tá? E aí é quando a vida das pessoas travam, porque isso é uma idolatria, é uma prostituição, é uma infidelidade ao pai da igreja, ao marido da igreja, Deus e Jesus. Então, é necessário que nós derrubamos esses altares. Aquilo que a gente fez durante a ignorância, Deus não leva em consideração, mas nós deixamos de ganhar algo, deixamos de crescer, deixamos de nos aprofundarmos no conhecimento do relacionamento com Deus. Mas nós não seremos condenados exatamente por causa da ignorância. Mas uma vez que nós alcançamos a luz, Deus nos iluminou, nós temos que abandonar imediatamente. Por isso eu já estou compartilhando com vocês a respeito dessa festa que foi tradição, é tradição para o mundo, é tradição, mas sabendo disso, não é bom, não é lícito, não é coerente, não tem nenhum benefício nós continuarmos fazendo esses eventos, fazendo essa festa, já que agora nós sabemos que é uma adoração a um Deus que sempre estava ligado ao passado e ao futuro. Veja que é exatamente isso. E a gente sabe que foi acrescentado aqui no nosso país, foi acrescentado outros rituais como o de roupa branca, que é uma adoração a outro Deus que cultua em nosso país, chamado Iemanjá, né? As pessoas têm esse costume de ir de roupa branca exatamente por causa dessa Iemanjá. Geralmente vão para a beira das praias, dão alguns pulinhos, 7 pulinhos nas ondas, coisa desse tipo. Então tudo isso vem da Umbanda, vem do candomblé, vem da feitiçaria, da bruxaria. Então não é lícito que nós façamos isso. Nós somos povo de Deus, nós temos que ser diferente, né? Nós temos que fazer a coisa certa. Agora, uma outra questão para que não fique dúvida no coração dos irmãos. Suponhamos que no mês de janeiro, que é consagrado esse tal Deus Janus, no dia 1º, ou seja, no último dia do ano anterior, à meia-noite, eu estou em algum lugar, em minha casa, em algum lugar, e tem algum motivo que eu me alegre, seja com um ente querido, um acontecimento que aconteceu, ou eu mesmo estou em algum lugar adorando ao meu Deus, sabe? Eu não posso me alegrar, eu não posso, porque é uma adoração a Janus. Olha só, Janus e qualquer um outro Deus não tem nada. Eles são enganosos, mentirosos, falidos. O que nós não podemos é ir para lá, dar direito a ele, fazer essa data proporcionalmente por causa da data, por causa dessa entidade. Agora, nós nos alegrarmos, nos adorarmos a Deus a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar, sabe? Quem quer que seja que tenha inventado suas datas, eles na verdade não têm nada, porque tudo pertence a Deus. Agora, nós não podemos fazer algo como tradição, dando direitos legais, indo para o território dele, participando da mesa dele, fazendo algum evento que é tradicional, nem sequer sabemos por que fazemos, só sabemos por que fazemos. É isso que não podemos fazer. Então, desde já agradeço a cada um, peço que cada um compreenda isso, porque tudo que nós iremos fazer é para zelo do povo de Cristo. Se você não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.